Existe uma cidade antiga que guarda os segredos da primeira cidade da Mesoamérica. Hoje eu vou te levar para conhecer a história da cidade mais antiga da Mesoamérica, San Lorenzo, e revelar como que a civilização olmeca moldou a história a partir dessa cidade. Nesse mapa você pode ver a localização das duas principais capitais olmecas, San Lorenzo e La Venta. La Venta foi localizada perto da costa na drenagem do rio Tonalá, e ela se tornou uma força cultural e econômica importante na Mesoamérica durante o período pré-clássico médio, de 1000 a 400 a.C. A cidade mais antiga da Mesoamérica é San Lorenzo, e essa cidade teria pelo menos 775 hectares em seu apogeu e atingiu cerca de 1.200 habitantes por volta de 1200 e 1000 a.C., durante a sua fase áurea. A cronologia da cidade e seu desenvolvimento revelam uma complexa sociedade que prosperou por séculos. Se você fosse andar por São Lourenço, você veria coisas monumentais. Porque para os olmecas tamanho importava, e o tamanho das esculturas mostrava a importância do governador. O primeiro lugar que eu vou te levar é o Palácio Vermelho. Eu te trouxe primeiro aqui porque o Palácio Vermelho é onde estão 53% de todas as esculturas encontradas em São Lourenço. Um dos monumentos que você veria seria o trono onde o governante se sentaria. Nesse trono ele colocaria peles de jaguar. Tem um local no palácio usado só para reciclagem de esculturas. Entrando lá, você veria estátuas decapitadas ou mutiladas antes de chegarem ao local e pessoas trabalhando nelas. Foram guardadas aqui, obviamente, porque não se colocariam esses itens em um armazém tão luxuoso no palácio do governante se não tivessem alto valor econômico e simbólico. Esses itens precisavam ser resguardados e protegidos, esperando a sua transformação escultórica pelos artistas que trabalhavam na época. O fato de guardarem essas estátuas nesse armazém sugere que eram sagradas pela sua forma e iconografia e valiosas pela matéria-prima. Quem controlava essas esculturas e permitia sua reciclagem e ressignificação eram os governantes e, possivelmente, suas famílias. Para realizar esse trabalho de remodelagem, os olmecas contavam com uma mão de obra especializada, pessoas que conheciam as propriedades do basalto, sabiam sobre medidas, métodos de esculpir e quais instrumentos usar. Esse era o trabalho mais importante da capital, e os produtos resultantes eram utilizados pelos próprios governantes e membros da elite olmeca. Você deve ter percebido nesses objetos figuras decapitadas e poucas cabeças. E olha que a gente está falando dos criadores das cabeças colossais. Aqui podemos ver uma figura decapitada segurando uma cobra, ali um jogador de pelota identificado pelo cinturão protetor e outro segurando um animal decapitado com uma barra sagrada. Todos decapitados. Também há representações de animais decapitados. A decapitação das esculturas representa uma morte ritual. Provavelmente, os olmecas consideravam essas imagens esculpidas na rocha basáltica como seres vivos. Existem mais corpos sem cabeças do que cabeças sem corpos, o que sugere várias possibilidades. A primeira é que algumas peças já chegaram quebradas no local, com uma decapitação e uma mutilação resultantes de ações violentas ou atos rituais antes de serem levadas ao Palácio Vermelho. A segunda é que foram decapitadas imediatamente ao chegarem na oficina de reciclagem, e as cabeças foram imediatamente também aproveitadas. De qualquer forma, as esculturas eram valiosas e carregavam símbolos. Os olmecas sabiam que a rocha basáltica vinha do lugar mais sagrado para eles. E o basalto é uma rocha vulcânica que vem do fundo da terra. A rocha sagrada que se originou no interior da terra. Mas na cidade você veria outras esculturas de basalto, o ouro branco dos olmecas. A rocha vulcânica ela era tão importante para eles que eles andavam cerca de 70 quilômetros para buscá-la e trazê-la para São Lourenço. Agora vamos sair do palácio e entrar na cidade?
Para entender a construção de São Lourenço, precisamos conhecer os Olmecas. Eles surgem no Golfo do México, em uma ampla faixa de áreas úmidas que se estendem ao longo dos estados de Veracruz e Tabasco. Eles criaram a primeira civilização da Mesoamérica, bem conhecida pela sua arte monumental em pedra vulcânica, que reflete um sistema simbólico que reafirma a elite e endossa a estratificação social. Os Olmecas eles preferiam viver nas planícies costeiras do oeste, porque seu modo de vida estava intimamente ligado aos rios, lagos e pântanos. São Lourenço foi construída a partir de uma arquitetura paisagística sagrada, que tem uma poderosa mensagem sociopolítica que referia-se a um mito central da origem olmeca. A ilha de São Lourenço ela é uma longa faixa de terra com cerca de 6 quilômetros de comprimento e uma altitude que varia de 16 a 90 metros acima do nível do mar. A arqueóloga Anne Chippers, que estudou o local, descobriu que a primeira cidade olmeca não tinha pirâmides revestidas de pedra e praças, mas tinha sim uma arquitetura monumental. Antes da chegada dos olmecas, essa ilha de São Lourenço ela era uma faixa de terreno acidentado, com várias montanhas. Só que com a ocupação olmeca, essa ilha foi completamente transformada. Toda a ilha ela foi ocupada pelos olmecas e nos tempos antigos ela era cercada por canais e rios que hoje em dia são extintos. E a ilha sempre foi um refúgio natural seguro durante as grandes inundações que tinham ali na região. A arquitetura monumental dos olmecas vem com esse platô na montanha, só que artificial. Os olmecas construíram essa montanha ao longo dos séculos. Essa foi a descoberta feita pela Anne Chippers, que foi a primeira arqueóloga que vai lá não para ver as cabeças colossais, mas para estudar a arquitetura de São Lourenço. E em 1960 ela começa a investigar a fundo a cidade. Ela começou fazendo escavações na áreas típicas arqueológicas, por decapagem natural e abrindo trincheiras. Só que para abrir essa única decapagem, eles demoraram cerca de 3 meses e ela queria ter uma visão mais ampla de São Lourenço. Então, o que ela faz? Ela e a equipe dela começam a fazer milhares de poços testes no platô para analisar os sedimentos e possíveis sequências construtivas. O que eles fizeram? Eles pegaram 2.603 amostras em intervalos de 20 metros e depois de fazer essa extensa pesquisa e analisar esses solos, ela descobre que os olmecas construíram esse platô ao longo dos séculos. E o resultado foi esse. O que vocês estão vendo aqui são os poços testes. Ela conseguiu a amostra de 98% do topo da montanha, que na imagem está em cinza, 45% dos terraços, que estão em marrom, e 30% da periferia, que está em vermelho. Aqui do lado você pode ver uma barra, que é a apresentação das amostras de solo de acordo com a profundidade. E você pode ver várias cores. Esse trabalhão todo pode dar para a gente uma ótima ideia dos estágios de construção e dos seus tamanhos e da organização interna. Vamos falar dos estágios de construção. Essas cores são os estágios de construção do monte. Em alguns lugares, eles aumentaram o monte em 25 metros. A cor em laranja é o morro natural. Em amarelo, a gente tem o primeiro estágio de aplanamento, que ele foi feito entre 1800 e 1600 a.C. Isso foi feito em 200 anos. Em azul, temos os terraços que foram feitos após a parte de aplanamento. Em vermelho, temos as aplicações de uma argila dura, que elevou o nível dos terraços até a altura do pico. O que isso significa? Que eles trouxeram toneladas e toneladas de terra para criar esse platô, que é 7 vezes maior que a pirâmide do Sol em Teotihuacan e 2,5 vezes o volume da grande pirâmide de Gizé. A construção desse platô vai revelar níveis de habitação da cidade, que também indicam os níveis de prestígio dos residentes. As casas da elite, elas tinham elementos de pedra importada, como calcário e basalto, enquanto os de menor status usavam pisos de bentolita e os menor ainda
usavam os pisos de terra batida mesmo. As pessoas com mais prestígios, elas vão viver no topo do platô. As com status médios vão viver ali nas terraças e os plebeus, eles vão viver na periferia. Essa é a estrutura do primeiro centro urbano da Mesoamérica. Os olmecas usavam caiucos para se comunicar com as comunidades espalhadas ao longo das planícies. Esse sistema de transporte aquático e também tinha um terrestre facilitava a comunicação e a integração do território. E durante o período pré-clássico, eles utilizavam a escultura monumental, que é uma característica peculiar desse povo, que mostra a inclinação que eles tinham para fazer fortes mobilizações de mão de obra. A gente tem em São Lourenço uma estrutura que é chamada de Palácio Vermelho. O Palácio Vermelho, ele é uma das estruturas mais notáveis de São Lourenço. Ele tem paredes grossas, terra compactada, uma coluna de lintel de arenito e uma banqueta usada para rituais privados da elite. No palácio haviam locais para colocar esculturas e uma oficina de fazer esculturas. E essas esculturas, elas ganhavam novas formas e novos sentidos, mas elas só eram feitas sob a supervisão de um governante que vivia no Palácio Vermelho. São Lourenço é a cidade mais antiga da Mesoamérica, só que ela nunca foi concluída. Ela foi abandonada ali por volta de 1000 a.C. Eu te mostrei aqui a primeira cidade da Mesoamérica. E como a arqueologia considera centros com mais de 1000 pessoas cidades, eu também queria saber quais os sítios arqueológicos no Brasil que se enquadrariam nessa definição. Então eu fui atrás de sítios arqueológicos que tinham mais de 1000 pessoas no Planalto Central. Paradoxalmente, não foram nomeados de cidades. Aqui estão as primeiras cidades do Planalto Central brasileiro e o que você precisa saber sobre elas. Clica aí no próximo vídeo e vamos explorar elas juntos?